Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de tudo, gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, que você possa compartilhar, que você possa ativar o sininho, fazer um comentário, né? Faça, nos ajuda. Precisamos divulgar esse canal para falar do nome do Deus que é vivo, todo-poderoso. Amém, queridos? Já estamos no nosso segundo dia desse grande propósito de oração e jejum, nesse que nós estamos falando durante por 7 dias, né? Estamos no segundo dia, né? Nós estamos falando em especial esses dias, esse mês todo, né? Vamos falar da conversão de Saulo, que se transformou em Paulo, apóstolo Paulo. Glória a Deus por isso, né? Nesse grande propósito de oração e de jejum. Amém, queridos? E o tema de hoje é: não há perseguição, ódio e fanatismo. Antes de Paulo se tornar Paulo, né? Ele como Saulo, antes de se converter, né? Você vê que quase não se usa a palavra Saulo, porque lembra do velho Paulo antes dele se converter, né? Entendeu? Então, queridos, presta bem atenção. Ele perseguiu, odiou, né? E também havia um fanatismo, porque Paulo ele fazia parte da seita dos fariseus, né? Então, nós vamos orar e jejuar no dia 2 hoje, para que não haja perseguição, ódio e fanatismo. Por quê? A Bíblia ela é forrada de exemplos, né, de perseguição contra os irmãos da igreja, de ódio contra o pessoal que adorava e louvava a Deus, e fanatismo, né? Paulo era um fanático fariseu. É mole? Paulo era um fanático fariseu, né? Embora extremamente estudado, mas extremamente fanático naquilo que ele fazia. Ele tinha certeza, ele tinha a convicção, né, que os cristãos, ele tinha o ódio dos cristãos, por quê? Mas, aliás, o ódio dele não era nem contra os cristãos, né? Era mais contra o próprio Jesus que morreu na cruz, tornou-se maldito na cruz. Então, ele tornando-se maldito na cruz, ele achava que o Messias não poderia ser alguém maldito, mas pela falta de entendimento dele, né? Porque ele tornou-se maldito ali para que nós fôssemos benditos. Ele tornou-se um pecador ali para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Ele levou ali na cruz as nossas enfermidades para que nós sejamos curados, né? Então, Paulo perseguiu de uma maneira fortíssima, né? E tem alguns exemplos na Bíblia, né? Lá em 1 Reis 19, né? Elias foi perseguido a ponto de ter que ir para a caverna. Brincadeira, né? Daniel foi perseguido, né? Quando foi baixado o decreto lá, que não poderia se orar, não podia interceder, não podia pedir a outro Deus, senão ao rei, né? Foi perseguido também. Então, queridos, temos diversas maneiras de mostrarmos, né, na Bíblia a perseguição, né? O próprio Jesus foi perseguido assim que ele nasceu, teve que fugir para o Egito, né? Nós falamos sobre ontem, né? Contra a morte de inocentes. Jejuamos ontem contra a morte de inocentes e hoje contra a perseguição. Então, primeiro o que, que vem? Vem a perseguição para matar o inocente. E o inocente, por que, que o inocente é morto? Porque há ódio e porque há o fanatismo, né? Vem a perseguição, né? Entendeu, queridos? Então, até hoje em dia tem muita perseguição. Até hoje, pleno 2022, em algum país agora está tendo perseguição. Em algum país agora, se alguém ver a pessoa com a Bíblia, queridos, morte, morte, nem cadeia, é morte, né? Então, há uma grande perseguição contra os cristãos. Por quê? Bispo, por que tanta perseguição? Sabe por quê, queridos? Porque quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, nós somos libertos. Nós temos liberdade. Quem tem um encontro com Jesus tem liberdade. Liberdade de ir para o céu, liberdade de ler a palavra, liberdade de ser feliz, liberdade de ser alegre, liberdade de ter saúde. Então, queridos, presta bem atenção. Estamos vivendo em um tempo que o povo está sendo perseguido, morto pelo ódio e pelo fanatismo, que era o que Paulo era, extremamente fanático e perseguiu o povo.
Olha aqui, ó. Vamos ler o texto aqui rapidamente. Está em Atos 4, Atos 9, 4. E caindo por terra ouviu uma voz, que é Paulo. Paulo caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, queridos, presta bem atenção. Paulo se converteu, nós vamos falar sobre a conversão de Paulo, né? Mas quem que converteu Paulo? O próprio Jesus. Quem que falou de Jesus? O próprio Jesus falou de Jesus. Para ele, você está me perseguindo, Paulo, né? E Paulo caiu a ficha imediatamente. Depois conta o texto, né? Que todos ouviram a voz, ele caiu para o chão. Né? Tem alguns que falam que ele caiu de um cavalo, mas o texto diz que ele caiu direto para o chão. Não fala de onde ele caiu, né? Todos ouviam a voz, mas não podiam ver. Entendeu? Aí ele ficou 3 dias cego, sem comer e sem beber. E aonde depois Ananias foi lá e pregou a palavra para ele e ele se converteu. Quero amarrar e repreender contra a sua vida toda perseguição, todo ódio e todo fanatismo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, visita esse amado, essa amada. Visita esses queridos que estão, Senhor, nesse grande propósito de oração e jejum. Alguns que têm sido perseguidos, alguns que têm sofrido com ódio e fanatismo, Senhor. Aqueles que não conhecem a verdadeira palavra, aqueles que não conhecem o verdadeiro Cristo, amado, querido. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro por esses irmãos, para que eles sejam visitados, tocados, alcançados, para que eles sejam realmente salvos de toda besta fera de perseguição, de ódio e de fanatismo. Pai, em nome de Jesus Cristo, que tu possa guardá-los, preservá-los e abençoá-los em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha um excelente dia.